Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Vivemos período de pré-temporada nos Blues, que definitivamente preparação do Orgulho de Londres nos Estados Unidos não tem sido nada boa nestes últimos períodos, essas épocas recentes aí, porque sempre que Chelsea foi aos Estados Unidos, falando da gestão Todd Bowley nos últimos 3 anos, não realizou bons períodos de preparação. E quando começou a temporada regular, nada satisfatório na longo período e no longo ciclo, né? Na longa jornada dos Blues. O Chelsea entrou em campo pela segunda vez neste período de preparação para 2025, enfrentou o Celtic e tomou uma goleada na cidade de Notre Dame, no estado de Indiana. Antes de falar e relatar como foi esse jogo, quero pedir o apoio da turma nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook e Threads, o Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e ainda Amazon Music e no Spotify. Cardápio vasto, texto, vídeo, áudio, não tem desculpa, dá para todo mundo dar essa moral. E vamos pro jogo, vamos relatar o que aconteceu nesta tarde de sábado nos Estados Unidos, já à noite no Brasil. E o Chelsea foi goleado pelo Celtic Football Club. Chelsea 1, Celtic 4. Amistoso, pré-temporada, pós-jogo, Notre Dame, Estados Unidos, um estádio onde cabia mais de 70 mil pessoas, não estava completamente lotado, mas seguramente mais de 50 mil torcedores assistiram esta exibição britânica na terra do Tio Sam, onde os escoceses do Celtic se deram muito bem. O Enzo Maresca, que está chegando agora, é o responsável pela nova campanha dos Blues, colocou em campo o que tinha de melhor e imaginei que o primeiro tempo seria aquela equipe mais forte, que a gente está acostumado com alguns jogadores, algumas peças, uns medalhões, e então faria frente ao campeão escocês, mesmo estando apenas no seu segundo jogo de preparação. O Celtic, após essa goleada contra o Chelsea, finalizou seu quinto jogo amistoso, sendo 3 na Europa e 2 nos Estados Unidos. O anterior foi uma vitória contra o Manchester City, que vai passar pelo caminho do Chelsea ainda nesse período de preparação. Então, o Enzo Maresca escalou um bom time, uma equipe forte, que não resistiu ao Chelsea Football Club devido à estratégia, e que se for assim durante a temporada, mesmo com a chegada de Cole Palmer, de Caicedo, de Enzo Fernandes, de Gallagher, vai dar trabalho, porque o Enzo Maresca cometeu algumas falhas, não mudando o time, e se a estratégia for essa, logo os treinadores adversários vão saber como anular e o Chelsea vai virar em mais uma temporada uma presa fácil. O Chelsea do primeiro tempo foi de Sanches. É melhor reavaliar essa coisa aí de promover o espanhol a titular do Orgulho de Londres. Reece James, Tozin, Adarabioio, Badiachil, Kovilavia, o Gochuk Fincucu, Madueke, o Mark Gill e o Raheem Sterling. Na verdade, esta equipe foi a que retornou para a etapa final, onde era imaginado que o Celtic, também com suas mudanças, já com um placar à frente construído, esse time dos Blues não resistiria, porque eu julguei que o time do primeiro tempo seria melhor, mas fosse facilmente batido. Essa equipe da segunda etapa também com alguns jogadores bem interessantes que até resistiram
muito bem, mas aconteceram falhas no setor defensivo novamente e os escoceses puniram o orgulho de Londres. O time do primeiro tempo em Notre Dame foi de Sanchez, James, Fofana e Badiashile, Kovio, Lava, Chukwuemeka, Nkunku, Madueke, Mudryk e o Mark Gill. Mark Gill, uma grata surpresa que está mostrando para o Maresca que ele pode contribuir com a equipe principal. E vamos assistir às exibições desse jovem espanhol nos próximos partidos amistosos e ver se ele merece fazer parte do primeiro time ou se merece rodar mais um pouco e ser emprestado. No banco de reservas, para o início da partida, os goleiros Bitt e Bergstrom, Tozinha Darabiolho, que entrou no segundo tempo, já foi citado, o Renato Veiga, Chempong, Malo Gusto e o Bentil, Andrei Santos, Hugo Chukwu, Tyrick George, Angelo Gabriel, o Harim Sterling e o Armando Broja. Armando Broja não utilizado, a Chempong não utilizado, Tyrick George também não. Brendan Rodgers também montou um bom time, tem uma base, tem uma turma de japoneses muito boas de bola e um deles vazou a meta do Robert Sanchez. O Celtic, que venceu o Chelsea na primeira etapa, foi a campo com Schmeichel, velho conhecido, Hallstrom, Carter, Vickers, o Scales e o Taylor, McGregor, o capitão, O'Reilly, também vazou o Robert Sanchez, Hatate, Forrest, Maeda e o Kyogo. No banco de reservas, Cine Salo, goleiro contratado para essa temporada, Ben, Langerbill, Palma, Young, Home, Kobayashi e Kwon, Anderson, Laval, Murray, Dede, Welsh, Donovan, Tully e Johnson. Muitos asiáticos no time do Celtic, coreanos e japoneses, e o Brendan Rodgers se mostrou um técnico muito pronto, muito experiente, que não levou a brincadeira esse período de preparação e está condicionando bem o seu time para a disputa da temporada, que inclui a Liga dos Campeões da Europa, já no mês de setembro, fase de grupos. Quando a bola rolou nos Estados Unidos, foi uma primeira etapa onde o Chelsea até começou bem, só que depois o Celtic acabou dominando o jogo, os Blues criaram poucas chances, mas boas, e todas neutralizadas, defendidas pelo Kasper Schmeichel, goleiraço dinamarquês, velho conhecido do Chelsea, de Premier League, de Copa da Inglaterra, inclusive tem um título de Copa da Inglaterra batendo o Chelsea. Destaques no Celtic, sem dúvida, o Kasper Schmeichel, o goleirão, que parou os Blues. Não se iludir, porque mesmo com o Chelsea sofrendo uma goleada, o Schmeichel teve que trabalhar e fazer dos seus lances de destaque. Em campo, nesse primeiro tempo, no time do Chelsea, o Mark Gill, grata surpresa, vamos observar muito mais. Se a intenção clara era de emprestá-lo, ele merece ser mais analisado. O Christopher Nkunku, que vamos torcer para ficar saudável, não se machucar, porque, como na temporada anterior, ele se machucou no último jogo contra o Borussia Dortmund, mas já marcou mais um gol dos Blues, marcou o único gol, né? O gol de honra do Chelsea nesse amistoso. E o Robert Sanchez, que é aquela coisa, muito contestado, não merece ser titular dos Blues, já ficou comprovado na temporada passada, mas a diretoria quer uma mudança. Tudo certo, está encaminhado aí o goleiro dinamarquês Philip Jorgensen, e junto com o Dodi Petrovic, o Sanchez e o Iago vão ter aí essa clara disputa. O Sanchez, ele é um goleiro que abusa da saída dos pés, é pedido do treinador, dos treinadores recentes que acontece isso. Isso é uma mania do futebol mundial, em que os times estão arriscando e muitos gols do adversário acontecem dessa maneira. Inclusive no jogo de hoje aconteceu. O Sanchez, apesar de erros na segunda etapa, ele contribuiu com o time e evitou o que poderia ser uma goleada muito maior, talvez 6 ou 7 gols em favor da equipe escocesa.
Reece James fez a primeira parte bem ruim, atuando pelo meio, centro da defesa. Não vai dar certo ali. Reece James é o tipo de cara que não se deve inventar. Já é bem claro onde ele atua. E é um gigante, é um dos fenômenos, né? Um daqueles laterais que viram referência para qualquer treinador do mundo. E do lado adversário, o Brendan Rodgers, após soltar sua equipe, castigou o Enzo Maresca com sua estratégia posicional e marcou 2 gols 2 vezes. O primeiro com o O'Reilly e o segundo com o japonês Furuhashi. Aí ficou claro as falhas posicionais do Chelsea. Jogada pela direita, bola lançada para o meio da área, na pequena área, o Sanches não conseguiu evitar. E 4 zagueiros do Chelsea, uma linha, apenas observando. Ninguém cortou. E o japonês só escorou para o segundo gol para o fundo da rede. 2-0 para o Celtic Football Club contra o Chelsea. Tá certo que é só um período de treino, jogos de preparação, mas não dá para deixar passar as exibições de Noni Madueke e Mykhailo Mudryk. Esses dois decepcionaram nesse amistoso, porque o Madueke, eu queria entender, ele está no ataque, lado direito ali, e por que a opção dele é sempre o confronto direto, sempre prioriza o 1 a 1, o drible, ao invés de servir seus companheiros até melhores colocados para criar uma nova jogada. Como na temporada passada, o egoísmo e o Chelsea vai sofrer de novo, só que com concorrência dessa vez e os caras saudáveis, o Madueke não vai ter um período longo de titularidade não. Já o ucraniano Mudryk foi apenas um privilegiado, um amistoso, assistindo o jogo bem de perto, cabe todas as críticas, não agregou ao time e foi mostrado aí durante esse período em que o Chelsea já chegou nos Estados Unidos em sessões de treino, que o Enzo Maresca está dando muita atenção pro Mudryk, pro ucraniano, mas parece que o sangue não está fervendo ali não. Celtic 2, Chelsea 0, no calor do estado de Indiana. Nos 2 tempos teve a parada técnica para hidratação. Final desse primeiro tempo, do que foi deste segundo amistoso de pré-temporada nos Blues, né? Uma primeira etapa onde o Chelsea foi bem, sendo muito generoso, por 5 minutos, com jogadas pela direita, finalizações, contando também com bom posicionamento do goleiro, bom posicionamento dos defensores e um pouco de sorte também. No segundo tempo, todo mundo sabe como é que é pré-temporada. Em períodos de preparação para uma longa jornada de futebol, as equipes fazem muitas experiências e o novo treinador do Orgulho de Londres, o italiano Enzo Maresca, modificou o time como já era esperado pelo torcedor, né? Foram para o campo na segunda etapa atletas que seguramente, se não forem titulares absolutos, terão muitos minutos durante os jogos do Chelsea no ciclo 2024-2025. Karim Sterling, Malo Gusto e Tosin Adarabioio estavam no campo. Depois, mais para o final da partida, o Maresca colocou em campo o Renato Veiga e outros atletas que vão ter que provar muito, mas muito, para conseguir espaço na equipe principal, que já está bem recheada. Ainda tem aquela turma, né, que disputou as Copas Europeias por suas seleções, Copas continentais, que vão chegar ainda. A exibição do Chelsea na segunda etapa, sendo bem justo, foi até melhor do que o do primeiro tempo. O destaque continuou sendo o jovem espanhol Marc Guiu, que mostrou que vai ser difícil tirar
tirá-lo, né, na verdade, da primeira equipe. Se mostrou um jogador que se posiciona bem, mas deu azar em algumas finalizações, em chances claras, e quando finalizava a bola espirrava nele ou ia para fora. Tinha sempre um zagueiro em cima da linha, um goleiro bem posicionado. O time escocês administrou bem esse confronto entre os britânicos e marcou mais 2 vezes. Palmer e Johnson lá na Universidade de Notre Dame. O terceiro gol foi uma pane, uma falha geral, e o escocês avançou e marcou o terceiro gol. Logo em seguida, o Johnson novamente em contra-ataque, jogo posicional, Enzo Maresca. Se um jogador cometer um erro, todo o time fica exposto, e foi o que aconteceu tanto no primeiro tempo quanto no segundo. 2 gols em cada tempo, 4-0 até este período do jogo. O Chelsea do Maresca atuou dando muito espaço, uma marcação mais afrouxada, sofreu contra o Chelsea na base do contra-ataque. O gigante escocês não perdoou. Por mais que o torcedor entenda como funciona uma partida de pré-temporada, nunca imagina ou espera ver seu time perder de goleada. E na temporada 21-22 o Chelsea tomou goleada do Arsenal. Para ser bem sincero, na temporada passada o Chelsea não tomou goleada, ficou com o simbólico troféu da Premier League Series, né? Mas teve jogo que ficou com o Brighton, por exemplo, um 3-3. Defesa muito exposta, e acabou sendo um retrato do que aconteceria durante a temporada. O torcedor não imaginou, não esperou, e o Chelsea tomou 4 gols no estado de Indiana. No final do jogo, num contra-ataque, um bom ataque do Chelsea até, pênalti pro Orgulho de Londres, marcado pelo árbitro Christopher Nkunku, que jogou toda a partida, assumiu a cobrança e fez o gol de honra azul no estado de Indiana. 4-1 para os escoceses, Chelsea 1, Celtic 4. As recentes pré-temporadas nos Estados Unidos, pelo menos 2 das 3 últimas, não fizeram bem ao Chelsea. A turma que viajou para os Estados Unidos ainda não formaram um time. Empate com o Wrexham, estava perdendo, tomou uma virada, e no final o Igor Chuk acabou fazendo o gol de empate e evitou uma derrota. Agora 4-1, tomou uma goleada para o Celtic, que está até mais bem treinado, com um período de treinos, de jogos preparatórios até adiantado. Lembrando, é o segundo do Chelsea, quinto do Celtic. Não formaram um time, e mesmo com todas essas observações, seria exigir demais o Chelsea Futebol Clube ter entrosamento. Afinal, são 3, quase 4 semanas de treinamento e 2 jogos. Não tem nenhum objetivo, é soltar a musculatura e condicionar o time, mas podia evitar perder por muitos gols, né? O Chelsea Futebol Clube tem até 18 de agosto para melhorar. Aí, então, vai ser para valer as cobranças, que serão reais e bem mais duras. Porque aí vai começar Premier League, Conference League, e o calendário do Chelsea começou bem antes, né? No dia 5 de agosto, conhece seu adversário nos playoffs da Conference League. E no dia 18 é o Manchester City, e aí não vai ser amistoso, vai ser valendo 3 pontos na Premier League, a primeira divisão da Inglaterra. Chelsea Football Club
2023-2024, pré-temporada nos Estados Unidos. 2 de 5 partidas. Um empate, uma derrota por goleada. Próximo jogo, na quarta-feira, dia 31 de julho, contra outro gigante do futebol mundial, o América do México. Equipe em que o Chelsea também já está acostumado a enfrentar em pré-temporadas nos Estados Unidos. Em 2009, com a turma de Didier Drogba, Deco, aquele time em que acabou sendo campeão da Premier League com o Carlo Ancelotti. Em 2022, com o Thomas Tuchel, teve vitória, se não me engano, em Las Vegas, por 2-1. E agora, 2024, uma nova oportunidade. O América do México já está em atividade pelo Campeonato Mexicano e disputa um torneio chamado Leagues Cup, que campeões de ligas nos Estados Unidos e do México, como acho que por colocações, ou eu não informei direito, o América só entra nessa competição quando o torneio já estiver na sua fase eliminatória de oitavas de final. Então, o Chelsea vai jogar contra o América do México no dia 31 de julho. Mas Chelsea América vai ter o seu capítulo especial também, numa de nossas resenhas pré-jogo. Então, uma turma acompanha aí as redes sociais do Chelsea Fan BH. Chelsea 1, Celtic 4. Quase 3 meses aí sem o Chelsea jogar futebol. A ansiedade de ver o time em campo passou. Vimos 2 vezes um empate, uma derrota. Essa derrota vai entrar para a história como a do confronto de 2004, quando naquela época, 20 anos atrás, quem venceu por goleada foi o Chelsea 4-2 na cidade de Seattle. Mais um jogo de pré-temporada cumprido. Restam 3 partidas até o início de agosto. Agradecer a quem apoia e prestigia os conteúdos do Chelsea Fan BH. Está espalhado aí nas redes sociais do Instagram, Twitter, Facebook, Threads, YouTube com o Chelsea Fan BH 1905, Spotify e também Amazon Music. Não deu. Vamos esperar quarta-feira contra o América, que também vai ter transmissão, um horário bom e que o Chelsea faça melhor. Porque o América já está em atividade disputando a liga de seu país. Saudações, povo blue, bandeira azul, aí ela aqui, ó. Aí tá sempre lá no alto, ganhando, perdendo, sendo goleado. Valeu!